Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Jonathan, seja muito bem-vindo ao meu canal JB Tutoria, e nesse vídeo eu vou te convidar a resolver algumas equações exponenciais junto comigo, beleza? Fique atento, nessa aula a gente vai precisar de alguns conhecimentos sobre potências, como suas propriedades e alguns casos específicos de potência. A gente sabe que equações exponenciais, elas bebem dessa fonte, elas utilizam muito as regrinhas de potência. Então, fica a dica, se você está tendo dificuldade em exponencial, dê uma revisada nas regras de potência, no conteúdo de potenciação, beleza? Bora aqui resolver algumas equações exponenciais comigo. Aqui eu tenho dois exemplos, vai resolver um depois o outro. Vamos lá. Esse exemplo aqui é um exemplo mais fácil, né? O que consiste uma equação exponencial? Consiste de eu tentar descobrir o valor do x no meu expoente, certo? Então eu tenho que achar esse cara, quanto é que vale esse x? Para que isso aconteça, eu preciso fazer com que essas duas bases, com que esse 2 e esse 64 estejam escritos da mesma maneira, segundo a mesma base de potência. Então se aqui é um 2, aqui tem que aparecer um 2 também. Para que aqui apareça um 2, eu vou pegar o 64 e eu vou fazer uma decomposição, dividindo ele pelo número 2. E aí fica assim, ó. Eu vou pegar o meu 64 e eu vou decompor ele. Vou dividir por 2. Vai dar 32 por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Qual é o objetivo disso? O objetivo disso, pessoal, é ver a quantidade de número 2 que aparece aqui. Veja, se eu multiplicar essa galera, se eu multiplicar esses números 2, a resposta dessa multiplicação vai ser 64. Tá? Se tu multiplicar cada um desses, vai dar 64. Não é isso que eu quero fazer. Eu não quero multiplicar esses caras. Eu quero ver a quantidade deles. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou escrever 2 elevado a sexta. 2 porque é o número que a gente usa. 6 porque é a quantidade que ele aparece aqui. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que 64 é a mesma coisa que 2 elevado à sexta potência. Beleza? 64 e 2 elevado à sexta é a mesma coisa. Se eles são a mesma coisa, gente, se isso é uma igualdade, eu consigo trocar eles de lugar. Aonde tiver 64, eu tiro 64, coloco 2 elevado à sexta e vice-versa. Show de bola? É isso que a gente vai fazer, ó. 2 elevado a x igual a 64, vai ficar 2 elevado a sexta. 2 elevado a sexta. E aí a gente chega no critério que a gente queria alcançar. Numa equação exponencial, para eu achar o valor do expoente, eu preciso igualar as suas bases. Olha só, 2 e 2. Quando as bases são iguais, elas se anulam, tá bom? Então eu posso dizer, ó, esse 2 cancela esse 2, né? E o nosso x, o nosso expoente, é igual a 6. Beleza? Então aqui, ó, a gente resolveu a nossa primeira equação exponencial. É muito importante que numa equação exponencial você consiga fazer a decomposição numérica para poder estar reduzindo o valor em potência, igualando suas bases. Show? Na outra função ali, na outra equação, a gente vai fazer, né, algo semelhante. Porém, aqui já vai envolver algumas outras regrinhas de potência. Observa que aqui nesse x eu tenho, né, um x sozinho, né, nesse expoente é somente um x, e aqui, ó, eu já tenho uma subtração, tá bom? Então aí difere um pouquinho a forma como eu vou resolver essa, a gente já vai usar uma propriedade de potência. Bora lá resolver isso aqui comigo. Veja bem, primeira coisa, eu preciso igualar essas bases, tá bom? Eu preciso igualar essas bases. Então, ó, eu posso usar a propriedade de potência aqui. Então, se aqui tem uma subtração, tem uma propriedade de potência que diz o seguinte, que quando eu tenho potências de mesma base, os expoentes vão se subtrair, ok? Aqui a gente vai usar essa propriedade de trás para frente, porque eu já tenho os expoentes que estão subtraindo. Então, se aqui está subtraindo, é porque eu tenho certeza que antes existia uma divisão
dessa base, tá? Com esses dois expoentes. Só para ficar mais claro, para você entender o que eu quero dizer, a propriedade diz assim, ó, 3 elevado a x sobre 3 elevado a 2. Se eu tenho potência de mesma base numa divisão, a propriedade diz que eu posso conservar a base e subtrair os expoentes. Ó. Subtraem-se os expoentes. Percebeu? Então, eu já tenho isso aqui, né, da minha expressão. Então, eu posso transformar isto nessa divisão. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Ó. No local desse cara, a gente vai reescrever ele como 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 2. Quando eu faço isso, eu posso igualar a 9. O 9 repetiu. Não fiz nada de diferente aí. Tá? Eu quero que você entenda essa substituição aqui. Por que eu substituí? Por conta da propriedade de potência que me permite fazer isso. Beleza, gente? Então eu usei a propriedade aqui. Bom, depois que a gente usa a propriedade fica fácil. Porque a gente sabe que 3 ao quadrado é 9. Né? 3 vezes 3 dá 9. Então eu tenho aqui, ó, 3 elevado a x. Esse 3 ao quadrado aqui, ó, vai dar 9. E aí você pode tanto deixar ele na potência quanto transformar no 9. Isso é critério seu. O importante é que eu posso pegar esse 3 ao quadrado e passar multiplicando 9. Ó. 9 vezes 3 ao quadrado. Beleza, gente? Então, eu estava dividindo, passo multiplicando. A gente sabe que o 9 é 3 ao quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, 3 elevado a x igual a 9. É 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Pronto. A gente transformou o nosso 9 em 3 ao quadrado. Daí tem outra propriedade que diz que se eu tenho multiplicação de potências de mesma base, olha, multiplicação de potências de mesma base, eu somo os expoentes. Então, se eu for somar os expoentes aqui, ó, vai ficar 3 elevado a x igual a 3 elevado a 4. Pronto. Praticamente resolvido aqui a minha exponencial. Se você observar, a gente tem bases iguais. Então, se eu tenho bases iguais, eu cancelo essas bases e igualo o valor de x. Então, eu posso aqui, ó, tchau por 3, tchau por 3, né? Cortamos eles, cancelamos e o x é 4. Tá ok, pessoal? Então, olha só que coisa bacana. Quanto é que vale x? Vale 4. Essa é a minha resposta aí. X é 4. Beleza, gente? Tudo bem? Se você quiser fazer o teste, pegue sua resposta, coloque aqui, né? Olha só, 4 é o valor de x. Se eu colocar 4 aqui, 4 menos 2 é 2. E 3 elevado a 2 é o nosso 9. Então, a nossa resposta está correta e funciona muito bem dentro da equação. Beleza? Então, se você gostou dessas resoluções, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e deixa teu comentário aí falando o que você quer que eu resolva aqui nos próximos vídeos. A gente vai continuar resolvendo equações exponenciais, mas no próximo vídeo. Beleza? Valeu!